O Ministério Público do Rio de Janeiro não tá de brincadeira, não. Tá indo para cima da família Bolsonaro e tá ruim aí pro Flávio e principalmente pro Carlos. Vamos lembrar o que aconteceu nos últimos meses. Foram tornados réus por roubo de dinheiro público 7 ex-assessores do Carlos Bolsonaro pelo caso de rachadinhas. O Ministério Público, isso aí cerca de 2 anos atrás, resolveu passar pano para o Carlos Bolsonaro e investigar só os seus assessores e falar, não, o Carlos não tem nada a ver. A Justiça do Rio de Janeiro então falou, não tem como os assessores roubarem tanto dinheiro e o chefe não saber, até porque ele era o beneficiário. Vocês têm provas aqui de que eles roubavam dinheiro para pagar a conta dele, do Carlos. Nunca vi. Imagine você, um funcionário comete um crime para depois pegar o dinheiro fruto desse crime e pagar as contas do patrão. E o funcionário não embolsa o dinheiro do crime. Você fala, pô, mas que baita funcionário, hein? Como ele ama o patrão? Pois é, não é muito crível isso, né? Então, a Justiça mandou o Ministério Público investigar o Carlos Bolsonaro. Aí, o que aconteceu? Começou a ter, no final do ano passado, uma mudança no Ministério Público do Rio de Janeiro, aí da água pro vinho. Começaram a querer mesmo investigar o Carlos Bolsonaro, e aí pediram para ver uma nova investigação aí no caso das rachadinhas. Abriram. O que acontece é o seguinte, os assessores do Carlos Bolsonaro, ex-assessores no caso, foram depor. Esses ex-assessores, na época, isso aí estamos falando de 2019, uma matéria da revista Época, uma repórter, foi até a casa desses assessores perguntar, olha, você trabalhava com o Carlos Bolsonaro? E eles falaram, não, nunca trabalhei. A maioria nem mora no Rio de Janeiro, mora em outras cidades, alguns moram em Minas Gerais. Eles falaram, peraí, como é que trabalhavam na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, nem no estado, no município. E é muito estranho alguém que estava num esquema de corrupção falar que não sabe. Não trabalhei. A pessoa geralmente não vai querer dar entrevista, ou vai falar que trabalhou, que fez alguma coisa para justificar que recebeu dinheiro. Não. Todos falavam, não trabalhei, nem conheço o Carlos. E eram todos parentes da madrasta do Carlos, a mãe do Jair Renan Bolsonaro, que era esposa do Jair Bolsonaro nessa época. Foi antes da Michelle. Aí fala, o quê? Então ela pegava os CPFs dos parentes dela e lotava ela e o Carlos Bolsonaro no gabinete dele e fazia, não era nem rachadinha não, era inteirinho, eles ficavam com toda a grana. Então colocava lá que alguém ganha 10 mil por mês e essa pessoa tá ganhando 0. Estão usando o nome dessa pessoa para receber os 10 mil, para roubar os 10 mil. Esse dinheiro público roubado, olha, vou falar, ainda usando o nome de familiares. Tá, aí você vê. Só que na hora de depor, teve depoimento. Eles todos falavam que não, a gente fazia trabalho administrativo, a gente trabalhava em home office. Por quê? Porque não dava para falar que trabalhava lá, porque nenhum deles tinha nem sequer a biometria cadastrada. Pô, como é que você vai falar que trabalha num lugar que tem que ter biometria para entrar e você não tinha sua biometria cadastrada? Não dá. Lembrando, a Câmara do Rio de Janeiro tem câmeras, câmeras de segurança que ficam ali, dá para ver se a pessoa passou lá ou não, se a pessoa não esteve lá. Aí falavam que não, a gente trabalhava de casa e tal, ou seja, mudaram a versão que deram para a época. Ou seja, essas pessoas estavam encobrindo o Carlos. Lembrando, antes desses depoimentos, é importante falar os depoimentos, você vai entender já já. Antes desses depoimentos, essas 7 pessoas, a imprensa fala ex-assessores e tal, eu também falei aqui, mas nunca foram assessores do Carlos, na verdade, né? Essas 7 pessoas foram pela primeira vez na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para se encontrar com o Carlos Bolsonaro. Isso foi dias antes do depoimento. Ali, ficaram 4 horas no gabinete do Carlos Bolsonaro. Isso até saiu matéria na imprensa na época, foi lá 2020 e 2021. Você vê como essas investigações contra a extrema-direita demoram, né? Mas chega, demora, mas chega. Aí, olha só, combinaram o depoimento. O Ministério Público ficou assim, peraí, vocês estão tentando salvar o Carlos, é? Tá bom, então, tá bom. Não vazou aí o teor dos depoimentos, mas depois o Ministério Público denunciou só eles e não o Carlos. Capaz de no depoimento eles terem falado, não, o Carlos nem sabia que tinha esquema, que estavam roubando dinheiro, não, ou terem negado o roubo de dinheiro, tem provas de que foi dinheiro roubado. E lembrando, provavelmente Carlos Bolsonaro, provavelmente não, com certeza, abriu contas bancárias no nome dessas pessoas, sem elas saberem. E como é que elas dizem que não conheciam o Carlos, não trabalhavam para ele, e estão recebendo dinheiro numa conta no Rio de Janeiro? Aí a coisa começa a piorar, porque o Ministério Público chega e fala, tá bom, então vocês vão fazer um depoimento dizendo que trabalharam mesmo para o Carlos? Essa vai ser a versão de vocês no processo. Vão ser condenados e presos, mas calma, vai piorar. Porque agora o Ministério Público já falou, queremos que vocês devolvam imediatamente R$1.800.000, senão a Justiça por liminar que bloqueie esses bens dessas 7 pessoas. Aí você vai pensar, estamos falando aqui de uma média de 200 e poucos mil, 250 mil por pessoa mais ou menos, tá? Imagine você, é um pouquinho, 275 mil, imagine você, essas pessoas que estão ali, não trabalhavam para o Flávio,
não estavam aparentemente recebendo dinheiro da rachadinha. E quando tinha a rachadinha era assim, 10% ficava pro funcionário público fantasma, né, para a pessoa que também está cometendo crime, e 90% ficava para a família Bolsonaro. Isso era no caso do Jair, no caso do Flávio, no caso do Eduardo e no caso do Carlos. Os 4 tiveram rachadinhas nos seus gabinetes. Eu fico pasmo como até hoje o Procurador-Geral da República, que é um lerdão, é o senhor Tartaruga, o Gonê, tem um T mudo no final que é de tartaruga. E aí o Gonê não investiga a rachadinha no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Pode investigar, tá? Esse crime não prescreveu. Tem mais 10 anos para investigar isso aí. E não faz. Tem todas as provas. Tem uma assessora do Bolsonaro que ela dava aula em academia no Rio de Janeiro enquanto batia ponto. Batia ponto não, enquanto falava que trabalhava na Câmara em Brasília. E estamos falando de 2005, não existia nem home office. Não dá nem para falar que ela trabalhava online, não existia isso na época. Eles falam o quê? E não investigam até hoje. Tá, no do Carlos estão investigando. E aí o Ministério Público falou, olha, vocês vão agora ficar com aí mais de 250 mil por pessoa bloqueados. Se tem carro, vai ficar sem carro. Tem sua casa vai ter bloqueada. No fim do processo, você perde a casa. E aí não tem essa de... Lembrando, casa única, a pessoa não perde por dívida. Por ter cometido crime e roubado dinheiro público, perde sim. Que a casa, teoricamente, foi comprada com dinheiro público roubado. Vocês estão falando que o Carlos não sabia de nada? Aí ferrou, hein? Agora ferrou, porque além de todos os problemas que tá a família Bolsonaro, o Carlos vai ter que achar 1.800.000 para pagar para esse pessoal ficar com a boca quieta. É isso, tá? Mesmo você pensa, não, mas eles roubam muito, tá? Mas vai ter que achar aí quase 2 milhões para pagar pelos silêncio dessas pessoas. Lembrando, essas pessoas estão para serem aí nos próximos meses condenadas por roubo de dinheiro público. Devem pegar aí entre 8 a 15 anos cada. O que o Ministério Público está querendo fazer? Obrigar a delação. Delatem. Falem logo. Se vocês não fizeram nada, falem que não fizeram. Vocês vão ser todos livres, leves e soltos, só que tem um mandante aqui. Enquanto isso, o Ministério Público está investigando o Carlos Bolsonaro e está ali reunindo as provas para fazer a denúncia contra ele, porque o Ministério Público já sabe, o Carlos Bolsonaro era o grande beneficiário disso tudo. Porque esse dinheiro era utilizado para pagar as contas pessoais do Carlos Bolsonaro, parte era sacada em datas próximas de que a família Bolsonaro comprava imóveis com dinheiro vivo. O próprio Carlos comprou imóveis com dinheiro vivo, vários. Aí você fala, ei, olha só, tá ruim, bem ruim aí a situação do Carlos Bolsonaro. Lembrando, o governador do Rio de Janeiro, ele é lulista. Agora posso falar, até chorou outro dia ali com o Lula ali anunciando investimentos na saúde e educação, e aí ele até chorou falando que, olha, quando a gente foi fechar aqui um incentivo fiscal para o Rio de Janeiro, o governo Lula tem um programa que perdoa parte da dívida dos estados, renegocia, né? E aí perdoa alguns bilhões, porém os estados são obrigados a se comprometer a investir esse dinheiro em saúde e educação e no social. Aí o governador até chorou, falou, olha, que bom um governo assim, que quer investir nas pessoas, no social, na saúde e na educação. Que lindo. Eu falei, esse governador aí, tá? Ele é o chefe do Poder Judiciário. Lembrando, ele é governador porque ele é o chefe do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Ele é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Prepara, tá, Carlos? Prepara, tá, Flávio Bolsonaro? Olha só que coisa, do Rio de Janeiro ia sair do nada, sem ninguém esperar. Um governador que vai ficar até dezembro, ele já foi avisado aí que vai ficar até dezembro, o STF não vai dar para fazer uma eleição complementar no Rio de Janeiro, porque não dá para ter 2 eleições em menos de 3 meses. E aí fica até dezembro o governador que vai para cima da família Bolsonaro com tudo. E que você sabe que está desaparelhando a Polícia Civil. Por quê? Porque um dos problemas era, se tiver operação contra a família Bolsonaro, alguém na Polícia do Rio de Janeiro vaza para eles antes. Porque só tem bolsominion lá, ele está desaparelhando. Então tá ruim. Bem ruim a situação da família Bolsonaro. A do Flávio vai ficar pior, tá? Porque a investigação das rachadinhas, o Ministério Público do Rio de Janeiro está tentando reabrir já faz mais de um ano. Eles estão tentando, e agora estão indo por outro lado para reabrir essa investigação, que é pelo lado Adriano da Nóbrega, aquele miliciano cuja milícia matou a Marielle Franco. Uma operação ali contra ele pegou provas do esquema das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Aí o Ministério Público vai por essas provas para pegar o Flávio, porque as provas que conseguiu anteriormente, da lavagem de dinheiro, tudo, imóveis que ele comprou e tudo mais, aquelas provas, o Gilmar Mendes tornou aquelas provas sem valor. Então, são provas que existem, mas não valem. Para que essas provas voltem a valer no processo, precisa de um indício anterior a elas. Que aí o Ministério Público vai poder fazer para o Poder Judiciário pedido, pode usar essas provas, porque que prova que isso aqui é útil. E aí sim, então estão tentando reabrir essa investigação. Porém, não precisa, todos os crimes têm que ser investigados, mas não é isso aí o mais urgente para o Flávio Bolsonaro, não. Porque tem a investigação aí do filme Dark Horse. Vamos lembrar, tem uma investigação na Polícia de São Paulo e eu estou
Chocado mesmo, assim, chocado positivamente, que a polícia tá indo pra cima mesmo da família Bolsonaro e do filme. Polícia do Tarcísio de Freitas. Ó o Tarcísio, hein, ó o Tarcísio. Aí, a polícia já mandou pra Polícia Federal falando, olha, tem gente com foro privilegiado metido nisso aí. Quem que tem foro privilegiado e que está metido nos esquemas do filme Dark Horse? Flávio Bolsonaro. Lembrando, a polícia já comprovou que a produtora do filme recebeu 140 milhões da Prefeitura de São Paulo para instalar ali sistemas de Wi-Fi superfaturados. Muito superfaturado em mais de 10 vezes. Eu fico pasmo como a imprensa blinda o prefeito de São Paulo, porque ele é muito amigo do Tarcísio, né? Então tem uma blindagem contra ele. A polícia não mete a foto do prefeito junto com o Flávio Bolsonaro ou com o Jair, não faz essa alusão. A família Bolsonaro aprova o prefeito consegue se reeleger por pouco, por muito pouco ele se reelegeu, e aí o prefeito coloca mais de 140 milhões de reais num negócio superfaturado em 10 vezes, que quer dizer que desses 140 milhões de reais, pelo menos 125 milhões foram roubados, e aí a empresa do Dark Horse faz o quê? Pega esse dinheiro e manda para uma empresa que lavava dinheiro para o PCC. Aí você fala, o quê? Parte desse dinheiro foi para uma empresa que lavava dinheiro para o PCC. Outra parte do dinheiro foi para um faccionado dos chefes do PCC que tinha uma empresa de fachada. Aí fala, por quê que a produtora do filme do Bolsonaro recebe filme de um prefeito que foi eleito graças ao Bolsonaro e aí manda a parte desse dinheiro, pelo menos aí um quarto do dinheiro do superfaturamento, manda para empresas ligadas ao PCC. E você fala, pô, que estranho. A Polícia Federal já está investigando isso. Lembrando, eu tive um vídeo censurado pelo Cássio Nunes Marques, amando do Flávio Bolsonaro, porque eu falava dessas conexões. Menos de 24 horas depois do vídeo ser censurado, a Polícia Federal foi lá e mostrou, não, vazou aí na imprensa, estamos investigando o filme e a ligação do filme com o PCC. Por quê? Porque nós, Polícia Federal, estamos investigando, porque tem gente com foro privilegiado. Aí tá bem ruim. Quem que tem foro privilegiado ligado a esse filme? Eu vou te falar, Flávio Bolsonaro é a única pessoa. Por que, Thiago, a única pessoa? Porque o Eduardo Bolsonaro, que foi quem recebeu o dinheiro lá nos Estados Unidos, ele não é mais deputado, ele não tem foro privilegiado. E quando ele recebeu esse dinheiro nos Estados Unidos, ele já não era mais deputado, ele já estava em vias de cassação. Aí você vê, ele já tinha sido cassado, faltava só oficializar. Então não precisa ser no STF, né, com instância de foro privilegiado, a investigação contra o Eduardo. Ele já é primeira instância. O caso do Flávio, não. Aí é foro privilegiado, por isso está a Polícia Federal investigando o filme. Aí você vê, então tem já investigação do filme com o PCC, tem agora aberta ontem investigação formal do filme do Flávio Bolsonaro sobre o dinheiro, se esse dinheiro foi para o filme, se era propina, se não era e tudo mais. E tem investigações aí do Flávio Bolsonaro com o Vocaro por ele ter recebido dinheiro do Vocaro, não só o que recebeu nos Estados Unidos, mas ter feito notas fiscais para empresas do Vocaro. Uma das notas não foi cancelada, quer dizer, ele recebeu essa grana ou não. No escritório de advocacia, eu fiz Aí ele diz ali que ele fez uma consultoria jurídica. Não tem como ele fazer consultoria jurídica, porque a nota fiscal é para uma empresa de fachada. Uma empresa de fachada não precisa de consultoria jurídica, porque é uma empresa que não existe. Empresa de fachada é um CNPJ que foi aberto só para movimentar dinheiro e fingir que tinha algo. Geralmente é para lavagem de dinheiro, ou nesse caso aí, segundo a Polícia Federal, para distribuir o dinheiro roubado pelo Vocaro. Aí você recebe dinheiro aí da empresa de fachada, você manda a nota fiscal para a empresa de fachada, que quer dizer, você está mandando a nota fiscal para essa empresa te pagar dinheiro para você receber o dinheiro roubado. Pô, você vai falar que fez serviço, que não é investigado e tudo mais. Tá ruim, Flávio. Tá ruim. Conta outra aí. O problema, eu tô falando aqui, o problema do Flávio que ele não entendeu, que pra gente nem é problema, é que quando ele não mente pra mim e pra você, porque a gente já não vota no Flávio. Se o Flávio falar a verdade, todas as vezes agora, fala, não, eu sou amigo do Vocaro mesmo, olha, vai aparecer mais, em festa com prostituta, recebi dinheiro aqui, ali, de qualquer maneira eu não vou votar nele. Eu não vou falar, nossa, obrigado pela honestidade, agora eu voto em você. Não. Agora, o eleitor que se considera de direita, ou mais ou menos de direita, e que hoje diz, voto no Flávio, esse é o que está sendo enganado.